Na aula de hoje nós efetivamente e finalmente entramos no cálculo diferencial integral propriamente dito. Hoje nós vamos falar sobre os chamados limites, tá certo? Vamos observar a definição dos limites, aprender como são estimados alguns limites e a definição também dos chamados limites laterais, tá certo? Então a nossa aula hoje é sobre os limites, tá certo, gente? Bom, imagine que eu faça a seguinte pergunta. Qual é o valor da função f de x igual a x ao quadrado quando x é igual a 2? Isso aí, a essa altura do campeonato, a gente já sabe muito bem. Então, se f de x é igual a x ao quadrado e o x vale 2, a variável independente vale 2, então f de 2 vai ser o quê? 2 ao quadrado, que dá 4. Ok? Então, f de 2 vale 4. Tá certo? Agora o que eu vou fazer é uma pergunta levemente diferente, certo? A minha pergunta é: o que acontece com os valores de f de x ou de y, se preferir, conforme eu me aproximo do valor 2? O que acontece com f de x igual a x ao quadrado quando x se aproxima de 2? O que eu quero dizer com esse me aproximar? Eu pego valores menores que 2 e maiores que 2, sucessivamente, e observo o que acontece com o valor de f de x, com o valor de x ao quadrado. Então, o que acontece se eu pegar 1,5, depois 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 1,99, e pelos números maiores, se eu pego 2,5, 2,3, 2,1, 2,0001, o que acontece com o valor de x ao quadrado, então, quando eu me aproximo dos dois lados do valor 2? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder agora no início da aula, tá bom? Então, vamos a ela. Então, pessoal, para auxiliar a gente nesse estudo dos limites, eu tenho aqui o gráfico para essa função f de x igual a x ao quadrado. Vocês podem ver aí na tela a velha conhecida parábola. E eu vou destacar aqui o nosso ponto de interesse. Lembra, minha pergunta é: o que acontece com os valores de y, de f de x, conforme eu me aproximo do número 2, quando a variável independente, o x, se aproxima de 2. Então veja só, meu interesse não é agora quanto vale f de 2. Eu quero saber o comportamento da função nos arredores ali do ponto x igual a 2, tá certo? Aos arredores desse pontinho aqui. Deixa eu marcar desse ponto aqui o ponto x igual a 2, tá bom? Então veja só, eu tenho aqui o ponto 1 marcado, certo? Quando x vale 1, x ao quadrado vale 1 também. Eu tenho esse pontinho marcado aqui. E eu vou pegar valores sucessivos desse ponto se aproximando de 2. Então nós vamos ver uma animaçãozinha em que esse pontinho vai se aproximando aqui do 2. E conforme eu faço isso, o valor do ponto x e do ponto y vão ser registrados nessa tabelinha que vocês estão vendo aqui na lateral, tá certo? Então, eu sei que a minha imagem está aqui no topo, mas eventualmente vocês vão ver os números sendo preenchidos aqui, tá certo? Então, eu vou iniciar a animação e a gente vai ver o que acontece. Prestem atenção que eu vou me aproximar do 2, através aqui do eixo x, e os valores de y eles vão mudar também, certo? Então, atenção aos valores de y conforme x se aproxima de 2, tá certo? Então, vamos ver o que acontece. Tá certo? Vocês estão vendo conforme eu vou me aproximando de 2, o y vai se aproximando do número 4, certo? Então, de novo, conforme eu vou me aproximando do número 2, atenção aqui, o valor de y ele vai se modificando, né, seguindo a função f de x igual a x ao quadrado, se aproximando do número 4, ok? Beleza. Escolhi um outro ponto aqui, entre o 2 e o 3, ali um 2,58, e o valor de x ao quadrado está aqui em cima, certo? Então agora eu vou me aproximar do 2 utilizando números maiores do que 2,
Tá certo? Então, estou me aproximando, 2,50, 2,4 e assim vai. E o que é que acontece com o eixo Y? Também vai se aproximando do 4, ok? Seguindo a nossa animaçãozinha aqui. Certo? A gente pode ver que conforme esse pontinho vai se aproximando do 2, o valor de y vai se aproximando do 4, ok? É o que esse gráfico nos mostra aí. Agora, como eu mencionei, vamos tentar colocar esses valores na tabelinha, ok? Vamos colocar esses valores, vamos registrar os pontos. Esse pontinho D e esse pontinho aqui, certo? Vamos colocar eles na tabelinha aqui na lateral, ok? Então, vamos lá. Certo? E esses valores vão sendo registrados ali. Beleza. Tá certo? Esse foi o ponto, esse pontinho aqui dos valores anteriores ao 2. A gente vai fazer também esse ponto dos valores posteriores, né? Nos valores além do número 2. Então, nós vamos registrar também esses valores aqui. Certo? Então, conforme agora a gente vai se aproximando do 2, os valores vão sendo registrados lá. Maravilha! Então, quais foram os resultados que nós podemos enxergar aqui? Ok? Vamos começar com os pontos em que a gente se aproxima do 2 por valores menores, aqui é 1,17, 1,18, 1,19, 1,2, 1,21. Então a gente está se aproximando do 2 por aí. Então, ó, cada frame da animação eu andava 0,01. Então 1,4, x ao quadrado vale 1,96 e assim sucessivamente. Então vamos lá para baixo. Opa! Então, 1,9, y vale 3,61, 1,98, 3,92, 1,99, 3,96 e finalmente, eventualmente, chegamos ao valor 2, o valor de y vale 4, confirmando que a gente já sabia, certo? Então, conforme eu vou me aproximando do 2, pela esquerda, né, pelo lado esquerdo, da esquerda para a direita, de valores menores que 2 até alcançar o 2, o comportamento da função é a f de x igual a x ao quadrado, ela vai se aproximando do número 4. Tá certo? É isso que acontece quando a gente calcula o valor da função para valores cada vez mais próximos de 2. Tá bom? Por outro lado, ó, agora eu vou me aproximando, essas duas primeiras colunas, eu estou me aproximando do 2 pela direita. Então veja que aqui eu tenho 2,51, 2,50, 2,49, 2,48. Então eu estou me aproximando agora nesse sentido aqui, da direita para a esquerda, me aproximando por valores maiores que 2. Então olha só, 2,33, 2,28 e assim sucessivamente. Meu interesse é o que acontece com a função f de x quando eu realizo esse processo de calcular valores cada vez mais próximos de 2. Veja que aqui eu já estou bem pertinho, 2,1, 4,41, 2,06, 4,24, 2,02, 4,08. Eventualmente eu chego no 2 e o valor de y é igual a 4. Então, também quando eu me aproximo por valores maiores do que 2, o comportamento, né, foi o mesmo. Então, eu estou me aproximando, eventualmente, do número 4. E note que aqui eu só usei duas casas decimais, certo? Mas vamos ver alguns outros exemplos em que a gente anda um pouco mais nesse sentido, se aproxima ainda mais desses números. Bom, o comportamento dessa função parece ser bem simples, bem razoável. Conforme eu vou me aproximando de 2,
a função retorna valores que são cada vez mais próximos de 4, ok? Então, o que é que isso quer dizer? Onde é que eu quero chegar com isso? Então, a maneira rigorosa, a maneira do cálculo diferencial da gente expressar essa afirmação é essa aqui. Eu vou dizer que o limite da função x ao quadrado, da função f de x igual a x ao quadrado, quando x se aproxima de 2, é igual a 4. Ok? Então, essa expressão aqui me informa o que acontece com uma determinada função, nesse exemplo, x ao quadrado, quando os valores de x se aproximam de um determinado número. Nesse caso, quando x se aproxima de 2, a função se aproxima do número 4. Tá certo? Bom, isso aí é a nossa ideia por trás do limite. Então, vamos agora para a nossa apresentação. Pois muito bem. Aqui eu tenho a maneira formal da gente escrever um limite. Ok? Então, o limite é representado pelas suas iniciais, as 3 primeiras letras, L e M, o limite, de uma função qualquer, uma função f de x, quando os valores de x se aproximam de um determinado valor aqui, um valor chamado a. Ok? E esse limite é igual a um número. É igual a um número L. Tá certo? Então, o limite de f de x quando x se aproxima de a é igual a um determinado número L. Tá ok? Então, essa é a nossa maneira de escrever um limite. E, em palavras, o limite da função f de x quando x se aproxima de ou tende a um número a é igual a L. Ok? Então, essa simbologia aqui embaixo, essa notação, quer dizer x se aproxima de a ou x tende a a. Ok? E esse limite é igual a um número L. Tá certo? Então, esse aí é o nosso limite. No exemplo que a gente acabou de ver, da função x ao quadrado, dessa parábola aqui, quando a gente se aproxima do 2, pelos dois lados, pela esquerda, pela direita, os valores de y vão se aproximando de 4. Então, naquele nosso exemplo anterior, o limite da função x ao quadrado, que é a nossa f de x, esse aqui é a nossa f de x, o limite de f de x, quando x tende a 2, foi igual a 4, ao número 4. Tá certo? Então, isso aí é o limite. Tá bom? Então, é um conceito bastante poderoso, como a gente vai ver, com muitas aplicações, mas que é, em essência, isso aí. Tá certo? Então, colocando em palavras mais uma vez, o limite da função f de x quando x ao quadrado, quando x se aproxima de 2, ou tende a 2, é igual a 4. Tá certo? Então, isso aí são os limites. Então, olha só. Tomando valores de x, os valores de x aqui, tão próximos de a quanto nós quisermos, f de x ele se torna tão próximo de L quanto a gente desejar. Então, retornando mais uma vez aquele exemplo, nós fizemos o x tender a 2. Então, isso quer dizer que a gente vai pegar valores 1,9, 1,99, 1,999 e assim sucessivamente. E o que é que vai acontecer? Os valores da função vão se tornar cada vez mais próximos de 4. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, se eu quero chegar cada vez mais perto do número 4, eu vou pegar valores de x cada vez mais próximos de 2. Tá certo? Então, esse aí é o nosso limite. Então, uma coisa que é importantíssima, que é muito importante, interessante sobre os limites, é o que está expresso aqui embaixo. Na definição do limite, nessa forma da gente escrever o limite, eu não estou incluindo
x igual a A, ou nesse exemplo, x igual a 2. Não interessa, não importa o que acontece com a função naquele exato valor, no x igual a 2. O limite ele está interessado nos arredores do ponto x igual a 2, no que acontece ali nas proximidades. Então, é algo tão fundamental, tão importante, que nem mesmo aquele valor de A, o igual a A, precisa estar no domínio da função. Ok? Não há necessidade de A estar no domínio. Eu só quero saber o que acontece ao redor, nas proximidades dele. Então veja só, nesses exemplos aqui, nesse gráfico que eu tirei lá do livro do Stewart de cálculo, eu tenho aqui o x igual a A, o ponto A é esse aqui. Ele existe no domínio da função. Está aqui. E eu estou dizendo que o limite dessa função, representada por esse gráfico, quando x se aproxima de A, é igual a L. Beleza, o limite, nesse exemplo aqui, o limite da função f de x, quando x tende a A, é igual a L. Mas nessa situação, onde o valor de A ele não pertence àquela curva lá, ele está aqui afastado, e eu faço a mesma pergunta, né? Qual é o limite de f de x quando x tende a A? Eu quero saber só o que acontece quando eu me aproximo de A, tanto de um lado quanto do outro. O que acontece quando eu me aproximo de A? Se eu pegar esse pontinho aqui, me aproximo de A, o que acontece com a função? Ela vem para cá, vem para esse ponto aqui. Se eu pego valores maiores do que A, venho aqui até a função, o que acontece? Ela vem parar aqui. Então, conforme eu me aproximo de A, os valores da função, o f de x, continuam se aproximando de L. Então, a resposta é a mesma. O limite dessa função, quando x tende a A, é igual a L, mesmo o A estando deslocado, não fazendo parte aqui dessa curva. Certo? Tem um outro exemplo onde o A agora ele não faz parte do domínio, é um vazio aqui, não há valor de y correspondente ao x igual a A. Muda alguma coisa? Não, não interessa. Eu quero saber o que acontece nos arredores de A, conforme eu me aproximo de A. Pego valores menores, estou aqui. Pego valores maiores do que A, estou aqui. E eu vou repetindo isso, pegar valores maiores e menores de A, sempre a função está se aproximando desse número L. Então, o limite, nos três casos, o limite da função quando x se aproxima de A é o número L. Tá certo? Porque eu não poderia enfatizar isso pouco, né? Não importa se A está no domínio da função. Não importa se o valor de A está perto ou longe daquela curva, como nesse exemplo aqui no meio. Tá certo? Então eu quero saber apenas o que acontece nos arredores de A, conforme eu me aproximo cada vez mais de A. Então ele estar ou não no domínio não é um empecilho para a gente estudar o limite da função naquele ponto. Tá certo? Espero que isso tenha ficado muito claro que isso é muito importante. Então, tenho aqui mais alguns exemplos. Eu tenho essa função, olha só para ela. X menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. E eu pergunto qual é o limite dessa função quando o quê? Quando x tende a 1. E esse é exatamente um desses casos, né? O que acontece se eu colocar 1 aqui? 1 ao quadrado dá 1. Então eu teria 1 menos 1. Isso aqui igual a 0, não pode. Então o número 1 ele não faz parte do domínio da função. Aqui ao lado eu tenho o gráfico dessa mesma função aí, e o fato do 1 não estar no domínio, você vê que aqui ele tem uma bolinha vazada, certo? Eu tenho aqui a função, uma bolinha para dizer exatamente, isso aqui é isso aqui, para dizer exatamente isso, que o 1 não faz parte do domínio, não tem um valor de y para o x igual a 1. No entanto, não tem problema algum a gente calcular o limite. Por quê? Porque o limite quer dizer apenas o que acontece quando eu me aproximo de 1. Então, eu vou pegar valores 0,999, vou pegar 1,00001
e nunca, efetivamente, eu vou chegar no 1, tá certo? Então eu nunca vou chegar no número 1. Vou pegar números tão próximos dele quanto eu quiser, mas nunca o número 1 efetivamente. E se eu calcular o limite, a gente vai ver daqui a pouco, isso aí dá 0,5. O limite dessa função, quando x se aproxima de 1, é o 0,5. Tá certo? Outra função aqui tem o limite do seno de x dividido por x, quando x tende a 0. Esse aqui é bem direto, eu não posso ter o x igual a 0. Né? O x igual a 0 não faz parte do domínio dessa função também. Tá certo? Então, seno de x sobre x, o 0 não faz parte do domínio. No entanto, não interessa o valor da função no zero. Eu quero saber o que acontece apenas quando eu me aproximo de zero. E nesse caso, quanto mais próximo de zero eu estiver, mais próximo do número 1 eu vou chegar. Então isso quer dizer que o limite dessa função, quando x tende a zero, é 1. Tá certo? Então, vamos pegar essas mesmas funções aí e ir calculando esses valores conforme a gente se aproxima de 1 no primeiro caso e de 0 no segundo. Tá certo? Então vamos dar uma passadinha aqui no Excel para visitar uma planilha. Muito bem, aqui estamos no Excel. Aqui eu tenho os valores de x. Perceba que eu estou me aproximando cada vez mais de 1, né? 0,5, 0,75, 0,9, 0,999, 0,999, assim sucessivamente. Então, estou me aproximando de 1 pela esquerda, estou me aproximando de 1 também pela direita. Estou pegando valores menores do que 1 e valores maiores do que 1. E aqui na outra coluna eu tenho a função x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Lá na apresentação eu falei que esse limite, quando x se aproxima de 1, era 0,5. Então vamos ver se isso é fato. Então eu vou pegar o valor da função. Opa, veja só. Então, ó, cada vez que eu me aproximei aqui, ó, 0,75, 0,57, 0,9, 0,52. Quando eu estou muito perto do 1, a função é praticamente o 0,5, né? Tá bem pertinho. Então isso aí é o limite da função. Vou continuar para os valores maiores do que 1. Esse aqui não precisa. Estou pegando os valores agora maiores do que 1 e o que acontece? Nós nos aproximamos do valor 0,5. Então esse exercício aí nos mostra que efetivamente, conforme eu vou me aproximando de 1, o valor da função vai chegando perto cada vez mais de 0,5. Tá certo? Então esse é o limite da função quando x tende a 1. Nós tínhamos outro exemplo lá, a função seno de x sobre x. Sendo que agora o limite quando x se aproxima de zero, quando x tende a zero. Ok? Então estou pegando valores menores do que zero, porém cada vez mais próximos, valores maiores do que zero, cada vez mais próximos. Tá certo? Então, o que acontece com o valor da função nesses casos? Então, veja que uma divisão por zero não dá, até o Excel reclama aqui, não pode. Vamos deletar isso aí. E conforme eu vou me aproximando do zero, a função, veja, se aproxima cada vez mais de 1. Tá bom? Então, o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, vale 1. Tá certo? Então, não preciso pegar o valor zero, nem posso. Mas os valores próximos, tão próximos quanto eu quiser, pode, tá valendo. Tá certo? Então, agora vamos voltar à nossa apresentação. Bom, dito isso, pessoal, agora a gente pode discutir os chamados limites laterais. Na verdade, eu já venho falando em termos de limites laterais há algum tempo, né? Quando eu digo estou me aproximando de x pela direita, me aproximando de x pela esquerda, eu estou efetivamente falando de limites laterais, pensados separadamente, entende? Então, o limite lateral ele será de dois tipos. Então, eu tenho o limite
onde eu escrevo explicitamente isso aqui, ó, quando x tende a A e eu coloco um sinal de menos, isso significa que eu estou pegando os valores de x que são menores do que A, que vem antes de A. Pensando num gráfico, eles vêm pela esquerda. Então, essa notação aqui é o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, que são valores menores do que A, daí eu tenho um A com um menos aqui sobrescrito, tá certo? Então esse é o limite lateral esquerdo ou limite lateral pela esquerda. E eu tenho também o limite lateral pela direita. O limite lateral direito eu escrevo assim, ó, o x se aproxima de A com um sinalzinho de mais sobrescrito. Então é o limite de f de x quando x tende a A pela direita, por valores maiores do que A. Tá certo? Então esses são os limites laterais. É você pegar separadamente o limite pela esquerda e o limite pela direita. Tá bom? Não tem muito mistério. Porém, é importante ressaltar que o limite de uma função, num determinado ponto, ele só existe, eu só digo que o limite existe quando, o valor do limite é um número, nesse caso um número L qualquer, e se os limites laterais forem iguais. Se eu pegar o limite pela esquerda e o limite pela direita, e ambos levam ao mesmo valor, tá certo? Então é preciso que o limite seja um número L, e esse L deve ser o mesmo tanto se eu pegar o limite lateral pela esquerda, quanto se eu pegar o limite lateral pela direita. Ok? Então isso é um requisito para que o limite exista, tá certo? Então os limites laterais eles têm que ser iguais, tá joia? Então vamos olhar esse exemplo aí, também retirado lá do livro de cálculo do Stewart. Então veja que eu tenho uma função aqui bem confusa, né? Uma função aqui diferentona, né? Com o gráfico que é bem meio esquisito. E eu tenho várias perguntas sobre os limites laterais, tá certo? Então vamos olhar aqui a letra A. É o limite dessa função g de x quando x tende a 2 pela esquerda, por valores menores do que 2. Então onde é que está o 2? Está aqui. Está aqui o 2. O que acontece com essa função quando a gente se aproxima do 2 pela esquerda? Isso é equivalente a pegar valores aqui, ó, cada vez mais perto do 2, porém pela esquerda. Perceba que o 2 ele não está no domínio da função, certo? Não tem um valor de y para x igual a 2, mas, como a gente viu, isso não é empecilho, não é um problema. Eu quero saber o que acontece quando eu me aproximo do 2. Então, ó, eu pego um valor um pouquinho mais distante aqui do 2, venho para cá, estou pertinho aqui do 3. Pego um valor aqui, mais ainda perto do 2, e esse gráfico me diz que eu estou chegando cada vez mais perto do número 3. Então, é razoável supor, né, estamos apenas supondo, não tenho ferramentas para calcular efetivamente o limite agora, então esse limite me parece aí ser igual a 3. Quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, o valor de y se aproxima de 3. Tá certo? Então esse limite é igual a 3. Letra B. O limite da função conforme eu me aproximo do 2 agora pela direita, por valores maiores do que 2. Vou trocar aqui a cor do lápis para a gente ver isso aí. Se aproximar do 2 pela direita quer dizer pegar valores maiores do que 2. Esses valores aí. Então, ó, pego um valor aqui um pouco distante do 2, o gráfico da função me leva até esse ponto. Pego um valor mais pertinho aqui do 2, o gráfico me leva mais ou menos a esse ponto aí. Ora, pelo que eu estou vendo, ou pelo que o gráfico me traz de informação, esse limite parece estar se aproximando cada vez mais do número 1. Então, quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, o limite vale 3. Quando eu me aproximo do 2 pela direita, o limite vale 1. Então, os limites laterais são, veja só, diferentes.
O que nos leva à letra C. A letra C pergunta o todo. O limite da função g de x conforme x se aproxima de 2. E o que foi que a gente acabou de ver? Ora, se os limites laterais são diferentes, o limite, nesse caso, ele não existe. Por quê? Porque os limites laterais foram diferentes. Tá certo? Então é a condição de existência do limite. Tem que ser um número e esse número tem que ser o mesmo, tanto se eu me aproximar pela esquerda como se eu me aproximar pela direita. Tá certo? Entendido até aí? Então, ó, vamos continuar. Vamos para as outras letras aí. Letra D, o limite da função g de x quando x tende a 5 pela esquerda. Vou novamente trocar aqui a cor, de vermelhinho. Então, eu estou me aproximando do 5 pela esquerda. O que acontece com a função? Pego um valor aqui, pego um valor aqui. Percebo que eu estou me aproximando de onde? Aqui, mais ou menos, do número 2. Então, eu vou dizer, com a precisão que o gráfico me permite, eu vou dizer que, conforme eu me aproximo de 5 pela esquerda, esse limite se aproxima do número 2. Vou agora me aproximar do 5 pela direita, por valores maiores do que 5. Veja que o 5, o valor da função no 5 ele é 1, está aqui embaixo, certo? Mas isso não faz diferença para o limite. Quero saber o que acontece nos arredores. E veja só, conforme eu me aproximo do 5, novamente eu estou me aproximando do número 2. Então, nesse caso, na letra E, esse limite vale 2. Então, ó, os limites laterais eles foram iguais. E a letra F, que pergunta exatamente o limite da função quando x tende a 5, esse limite vale 2. Nesse caso, ele existe e os limites laterais são iguais. Tá certo? Então, beleza. É isso aí, pessoal. Para a nossa aula de hoje, essa aula introdutória sobre limites, apresentamos a definição, que não é a chamada definição rigorosa ou definição precisa dos limites. Você encontra essa definição na maioria dos livros de cálculo. E nós apresentamos também os chamados limites laterais. Então, como recomendação de estudo, eu sugiro vocês darem uma olhada nessa definição precisa dos limites. Porém, essa introdução eu acho que já é bem interessante para a gente seguir nossos estudos. Tá certo? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Bons estudos para todos.